Irmãos queridos, a graça e a paz de Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor. Bom a gente estar aqui num domingo de Dia das Mães, para dedicar a nossa família, nosso coração a Cristo Jesus. Muito bom também a gente cantar a graça maravilhosa do nosso Deus. A maravilhosa graça que nos alcançou e também nos sustenta, para que a gente chegue até o fim. Já pararam para pensar nisso? A gente vai chegar ao fim porque Deus quer que a gente chegue. Ele vai nos fazer chegar. Irmãos, dizer que a graça de Deus está em nós, significa que a graça é de Deus, Cristo é que opera e a gente crê. Já pararam para pensar nisso? Na graça de Deus, quem age é Jesus. Na graça de Deus, se é Ele quem age, a glória é só para Ele. Então é muito bom a gente dizer, Deus, eu quero ver o operar da Tua graça na minha vida. Irmãos, eu queria dizer essa palavra antes da gente meditar no texto de hoje, que todas as vezes que a palavra de Deus aponta uma direção para nós, e por mais que você diga assim, Deus, eu estou longe dessa direção, vamos supor que seja essa você se descubra, vixe, estou longe, e agora? Então a palavra, ela vai apontar uma direção porque ela é certa, ela é verdade, e ela é firme. Então hoje, a palavra de Deus, apesar de quem fala ser falho, ela é perfeita. Então, os nossos olhos têm que estar na perfeição da palavra. O Deus da palavra que se revela na palavra. Agora, ela é firme porque Deus é verdade, aponta e diz, é ali, é desse jeito, é assim. E aí, às vezes, a gente automaticamente olha para onde a gente está, próximo ou quão distante. Quão adequado ou quão desajustado com relação ao que Deus está falando. Mas é neste momento que você tem que se lembrar, Deus é um Deus de graça. Ele é poderoso para instruir, para apontar, para dizer é ali, mas ele também é gracioso para pegar a gente na condição em que nós nos encontramos e nos levar para onde ele quer que a gente chegue. E é por isso que a palavra de Deus não pode deixar você triste, desesperançoso, angustiado, dizendo, meu Deus, eu estou longe, eu não consigo ser. Não. A palavra de Deus tem que animar o nosso coração de que, apesar de nós, há um Deus gracioso que sabe trabalhar em nós. E o trabalho dele é perfeito e exato. O que é que a gente faz para se entregar, se aperceber desse trabalho? Crer. E crer, irmãos, é se comprometer. Crer não é ouvir. Crer é ouvir e deixar que a palavra da verdade nos leve a dizer, Deus, apesar do que eu vejo e apesar de mim, eu ouso confiar no teu poder. Sou fraco para viver isso daí, mas o Senhor é poderoso e eu confio no Senhor. Então, irmãos, diante do que a palavra de Deus há de apontar para você, é lá, é assim, é desse jeito, é aqui. E independentemente de você ou de mim, Cristo e nós, que a gente possa permitir que a graça de Deus nos leve ao padrão que é Cristo Jesus. Anima o teu coração. Isso se chama, na Bíblia, isso se chama esperança. Esperança em Jesus. Esperança na palavra. Esperança na glória que Cristo tem e que por mais distantes ou ainda nós tenhamos alvos a galgar, Ele graciosamente age, opera. Essa graça ela é operosa. Ela opera a vida de Jesus em você. Para isso nós precisamos apenas crer e depender. Que o Senhor gracioso esteja conosco. Nós estamos indo para o fim do livro de Daniel. Isso significa que o nosso semestre já está quase acabando, né? E, irmãos, é engraçado que esta semana eu estava pensando na palavra de Deus e disse, meu Deus, mas como o Senhor quer enfatizar no livro de Daniel que os dias são maus, mas o Senhor reina. Então, às vezes, nós vamos ouvir a verdade da palavra de Deus se repetir ao longo das nossas meditações. E hoje não é diferente, no capítulo 8, diante do que nós vimos na semana passada. Então, como o capítulo é longo, então nós vamos lendo na medida em que vamos meditando. Então, eu vou pedir para você deixar a palavra aberta no livro de Daniel, no capítulo 8, e nós vamos ler esta palavra na medida em que vamos meditando.
Então, o tema da nossa meditação na palavra de Deus nesta noite é exatamente este: uma sucessão de reinos e uma visão do fim. Uma sucessão de reinos e uma visão do fim. Por que uma sucessão de reinos e uma visão do fim? Nós vamos ver aqui no capítulo 8 que Daniel ele tem mais uma visão. É interessante que isso é muito particular nesse livro. Ele tem mais uma visão, e aquelas visões simbólicas, carregadas de figuras e imagens, que para nós, lendo e isolando de todo o contexto, a gente diz, eu não sei o que isso quer dizer. Mas a própria palavra de Deus, nos versículos posteriores, ela se encarrega de nos dar o caminho, dizer, calma, isso que eu mostrei ali significa isso, tal coisa significa aquilo. E aí a gente diz, ufa, está claro para nós. E por que Deus deu mais uma visão para Daniel? E o que ele mostrou? Então eu vou fazer um resumo aqui para a gente poder ver objetivamente qual é o recado de Deus para nós nesse texto. Quero que você preste bastante atenção aqui. Deus mostra para Daniel novamente uma sucessão de reinos. Lembre-se que ele está na Babilônia, a Babilônia é uma potência, e ele está debaixo daquele governo, servindo a Deus, e servindo a lei do Senhor, e mantendo essa lei no seu coração. E aí ele diz, Deus mostra para ele reinos que se apresentam para ele como um carneiro. E esses reinos que se apresentam para ele como um carneiro, logo nos versículos depois ele vai dizer, é o Império Medo e o Império Persa. Lá vem a aula de história de novo. E depois vem mais um outro reino, que agora a imagem não é carneiro, mas é um bode. E que reino é este que tem a imagem de um bode? É o reino da Grécia, Grécia Antiga, que sucedeu o reino Medo, o reino Persa. E aí, nesse reino da Grécia Antiga, ele historicamente, ele foi desbravado por um homem chamado Alexandre o Grande. E aí há uma imagem neste texto que já muito tempo antes estava dizendo, ele virá. Vai vir um cara chamado Alexandre o Grande, que vai difundir a cultura grega por várias regiões aí, vai dominar, mas ele vai cair. E quando ele cair, esse império grego vai se dividir em 4. Tudo isso está no texto que a gente vai ler. Vai se dividir em 4. E esse um dos pequenininhos que ficar lá vai ser um pequeno chifre. Olha as imagens. Carneiro, bode e chifre. Reino Medo, Persa, Grego, Alexandre o Grande, que se divide em 4. E dos 4 tem um pequenininho que é um chifre. Por que, de novo, Deus cuidadosamente está mostrando isso para Daniel? Daniel está ali na Babilônia, debaixo do governo daquele governo babilônico, era uma potência, mas ele está vendo aí que preste bastante atenção nisso, irmãos. Novamente nós estamos vendo no livro de Daniel, entre o conflito que há no reino de Deus e os reinos deste mundo, a palavra de Deus veio a Daniel e ela está preservada para mim e para você para dizer, o Senhor reina e Ele estabelecerá o seu reino no fim. Eu sei que a gente está aqui hoje e talvez você diga assim, Cristiano, eu vou morrer, Jesus não vai voltar. Eu sei que talvez você esteja aqui falando, meu Deus, 2000 anos se passaram e até agora Ele não veio. Eu vou morrer, eu estou esperando, eu toda ceia eu digo, ora vem Senhor, eu aguardo a morte, eu confesso a morte, a ressurreição de Jesus e vou participar dessa ceia até que Ele venha, mas eu vou morrer, Ele não vai vir. Quem nunca pensou isso? Irmãos, por que é que Deus está chamando a sua atenção e a minha neste semestre? A palavra de Deus está chamando você e a mim para falar, meu Deus, o reino de Deus virá. Porque Deus quer que a gente tenha esperança na eternidade. E se você está achando aqui, eu vou morrer, ele não vai vir, porque já se passaram 2000 anos e várias coisas e catástrofes aconteceram, pior do que o que está acontecendo na minha geração, eu quero dizer para você que a palavra de Deus não autoriza nem você, nenhum filho de Deus, nem a mim, a datar quando ele vem e também achar que ele demora. Nós estamos vivendo a última hora. E até Cristo voltar é a última hora. E como crentes da última hora, nós aguardamos ansiosamente a volta de Cristo.
e adequamos a nossa vida para a realidade da eternidade, ainda que ela não venha hoje. É por isso. Deus quer isso de mim e de você? Sim. Deus quer que a gente esteja pronto para viver aqui? Sim. Com os olhos na eternidade? Sim. O nosso coração em fervor, em chamas pela eternidade? Sim. Por quê? Porque Cristo Jesus, ele vai voltar. Nós precisamos nos lembrar sempre disso. Jesus vai voltar. E a gente tem que deixar essa volta de Cristo acender no nosso coração. Amor por ele, ardor pela eternidade e fidelidade no tempo presente. Irmão, se a gente esquecer que Jesus vai voltar, a gente perde fidelidade no tempo presente. E diante disso, a palavra de Deus está aqui para mostrar para nós, irmãos, que o livro de Daniel não é só uma previsão dos acontecimentos. Vai vir, Babilônia vai cair, vai vir Medo-Persa grego, depois vem romano, e vai ter um grego com 4 chifres, o menorzinho ali é a Síria, que vai se levantar um camarada lá que vai afrontar o povo de Deus. Tudo isso aconteceu na história, mas não é previsão pela previsão. Não é uma cartomancia gospel. Deus fala aí, o que vai acontecer comigo amanhã? Não é isso. Deus revelou isso para quê para Daniel? Por que Deus mostrou isso para ele? Porque Deus queria que Daniel, e ele quer que eu e você, nós compreendamos a natureza do mal. A natureza do mal. E como ele age para destruir a nossa vida. Ou intenta destruir a nossa vida. Irmãos, a gente tem que... Essa é uma chamada de Deus para mim e para você. Eu prometo que o sermão de hoje não vai demorar. Mas Deus permite que você viva no dia mau. E eu também. E Deus quer que neste momento, hoje, eu e você saibamos discernir a natureza do mal e como, a partir dessa natureza, ele empreende ações para derrotar, ou assediar, oprimir a minha vida e a sua vida. Nós vivemos no dia mau. Vamos ver, nos primeiros versículos, essa sucessão de reinos. Convido você a ler comigo. Capítulo 8, do versículo 1 em diante. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto a um canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário? A rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará
2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentei entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. E ouvi a voz de um homem que vinha de Ulai, Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse, vou contar-lhe o que acontecerá depois do tempo da ira, pois a visão se refere aos tempos do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre de astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que neles confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Irmãos, nós temos 3 lições de Deus para o nosso coração nesse texto. A primeira delas é que Deus quer que Ele quer que a gente saiba compreender a natureza do mal. Eu queria perguntar, você sabe compreender a natureza do mal? O mundo que nós vivemos jaz no maligno, e o maligno está... A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades das trevas, e eles fazem ciladas para o povo de Deus. Está na palavra. Agora, saber a natureza dele é fundamental para um crente. Para quê? Para a gente vigiar a nossa conduta e o nosso coração. Porque Satanás não quer só que a gente faça coisas de acordo, tenta a gente para fazer coisas de acordo com a vontade dele contra a palavra de Deus. Mas ele sabe disfarçar sua natureza. Ele sabe se tornar atraente. Ele sabe pegar a verdade, fazer meia verdade e seduzir a gente. E se eu e você não estivermos com clareza da natureza do maligno, a gente pode se deixar levar. Por isso, meus irmãos, Deus não quer que a gente caia. Deus não quer que a gente se desvie do evangelho. Deus não quer que a gente se desvie da palavra. E essa é uma grande ação do maligno no dia mau. Atrair o povo de Deus para que a gente abandone o evangelho. Para que a gente flexibilize o evangelho. Para que a gente repense a nossa vida sem o evangelho. Por isso a gente precisa saber a natureza do mal e perceber como ele quer destruir as coisas do evangelho na nossa vida. E a primeira coisa dessa natureza horrível, que não tem nada a ver com Jesus, é que o mal, ele quer destruir a adoração do povo de Deus. Estava aqui. Neste período que ele vai dizer que vem o Império Médio, Persa e o grego chega ali e destrói a adoração do povo de Deus. O que é adoração? É cantar? Não só. Esses invasores gregos chegaram no povo de Deus e prostituíram. Lembra do templo que foi destruído, que foi reconstruído, que nunca terminou, que nos dias de Jesus estavam na novela, vai, não vai, é o 3º, 4º. Que templo é esse? Não importa. Era o símbolo da presença de Deus e o centro da adoração. O que é que esses reis faziam? Pegaram uma estátua de Zeus, deus da mitologia grega, e colocou lá dentro. Pegou um deus com a imagem de porco, colocou lá dentro e disse para os judeus, pode adorar. Como é que judeu ia adorar uma coisa dessa?
A natureza do maligno, irmãos, naquele momento na história, foi destruir a adoração com as peças que o povo judeu tinha. Templo, altar, sacrifício. Hoje nós não temos mais esses aspectos visuais, práticos na nossa adoração. Mas a palavra de Deus diz que nós somos adoradores do Senhor em espírito e em verdade. O templo não é esse lugar aqui, mas é você, porque Cristo é o verdadeiro templo, ele habita em você e ele fez de nós templos vivos. Mas é da natureza do maligno atrapalhar a adoração do povo de Deus na sua vida e na minha vida, como foi no Antigo Testamento, como foi no período interbíblico e como tem sido desde sempre. E como que ele faz isso? À luz do texto que a gente viu, eles, irmãos, lá vem a palavra de novo, falar verdades que a gente já sabe. É da natureza do maligno destruir a adoração do povo de Deus usando o orgulho. Esses reis que se levantaram aqui eram todos orgulhosos. Especificamente, ele está falando do maior deles. O orgulho, por que ele é perigoso e destrói a adoração? Irmãos, porque um coração adorador é um coração que não pode ser orgulhoso. Porque um coração orgulhoso é um coração que gosta das coisas do seu jeito e a seu modo. Mas um coração adorador, ele não pode gostar das coisas ao seu modo e do seu jeito. Um coração adorador não está centralizado nele. Um coração adorador está centralizado em Jesus. Portanto, o maligno, ele incita o povo de Deus, em primeiro lugar, para a gente centralizar a nossa vida em nós mesmos. Isso a gente já sabe. Lembremos do ano passado, quando a gente meditou em Gênesis. É da natureza do maligno e dizer, você não precisa seguir Jesus. Você não precisa centralizar a tua vida em Jesus. Você não precisa fazer a vontade de Jesus. Você não precisa ser como Jesus. O seu coração não precisa ser uma expressão do coração de Jesus. Viva para você. Seja você. Viva de acordo com o seu gosto. Faça a sua vontade. Deixe que o reino de Deus se amolde ao teu gosto. É assim que Satanás faz e sempre vai fazer para tentar o povo de Deus. O mal, irmãos, é orgulhoso. E o orgulho é aquele coração que não é que levanta e diz assim, deixa eu ser soberbo hoje. As coisas não são assim. A gente levanta até com uma postura de humildade. Eu estou gostando, eu gosto demais de ser humilde. Mas às vezes é aquela coisa do dia a dia que você fala assim, eu ou Cristo? Eu ou Cristo? Eu sou crente, sou evangélico, vou na fonte, todo domingo, leio a Bíblia, estou estudando o livro de Daniel. Mas tem algumas coisas que você diz assim, eu não vou ceder para Jesus isso aqui, não. Não vou ceder isso daqui para Jesus, não. Não vou. E ceder para Jesus, irmãos, às vezes a gente até quer. O problema é Jesus em situações específicas que envolvam pessoas. Que envolvam desafios para cada um de nós. O mal é da natureza do maligno ser autoexaltado. A gente está falando de graça de Deus neste culto. Irmãos, na graça de Deus, a graça de Deus nunca vai tirar a atenção de Cristo. A graça de Deus nunca vai fazer com que você seja o centro de alguma coisa. A graça de Deus vai fazer com que Cristo sempre seja o centro. É tudo para Ele. É dedo apontando para Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. A palavra é Ele. A vontade é a dEle. Os valores são os dEle. As virtudes são cristocêntricas. Por isso que o crente verdadeiro, que vive na última hora, no tempo do fim, que aguarda a revelação da eternidade, ele é aquele crente que diz, deixa eu avaliar como o mundo que eu vivo hoje está seduzindo o meu coração para que eu seja um orgulhoso, um autoexaltado. Irmãos, tem muitas maneiras disso. Tem muitas maneiras disso. Vamos listar algumas. E vamos ser honestos que isso pega teu coração e pega o meu. O mundo de hoje
Ele é um mundo de pavão, não é verdade? Um mundo de pavão. O pavão, ele abre as suas penas, ele diz, agora você vai ver o pavão, ele... O que é uma galinha perto do pavão? É nada. O que é um macaco? Some. O pavão é aquela combinação daquelas cores, tudo em harmonia. Você olha uma coisa daquela e fala, meu, que coisa, ficaria aqui a vida olhando, e acho que ele, não sei, deve pensar, puxa, me olhem. A vida hoje, irmãos, é para isso. A gente vai assim, a gente vai casar, a gente já vai assim. Olha, você tem que me olhar. Você tem que me valorizar. O problema não é que o marido tem que amar a mulher, porque a Bíblia manda ele amar como Cristo amou a igreja. O problema é que a gente quer ser notado por causa da nossa autoexaltação, do nosso orgulho de ser amado, de ser... Eu preciso curar o buraco do meu coração. E o buraco do meu coração eu não vou curar com o evangelho. Eu não vou encontrar preenchimento em Cristo. Eu vou procurar preenchimento para o meu coração onde? Em situações específicas. Daí a gente quer que as pessoas nos notem, a gente quer que as pessoas nos valorizem, a gente transfere responsabilidades, a gente cobra demais de pessoas, casamento, relações, melhor amigo, ele tem que ser, não é que ele tem que ser o melhor amigo, ele tem que ser mini Cristo. Ele tem que ser a perfeição encarnada de Jesus, porque a expectativa que a gente tem para ele é mais do que Cristo nele. A gente quer que ele ocupe e faça coisas que Cristo deve fazer na nossa vida. Irmãos, e quando a pessoa não faz, a gente entra num senso de frustração, num senso de ou pessoa, ou instituição, ou trabalho, ou a carreira, ou você mesmo com você, pai, mãe, amigo, seja quem for, filho, marido, mulher, namorado, namorada, noiva, noivo, a gente diz, eu não quero porque ele não me valoriza. Então a palavra quer dizer que a gente não tem que ser valorizado? Claro que sim! Mas a partir de Cristo. Faz toda a diferença. Irmãos, é da natureza do mal querer autoexaltação. E essa autoexaltação, ela encontra formas. E eu queria que nós orássemos ao Senhor para que a gente tivesse discernimento e dizer como a autoexaltação que o maligno incita quer catar meu coração. Quer me assediar para me tirar do evangelho. O evangelho é centro em Jesus. O orgulho é da natureza do mal fazer de si um Deus. Fazer de si um Deus. E o que é Deus? Ele tem direito de fazer a vontade dele, de estabelecer e dizer, é isso daqui. Aí é da natureza do mal fazer com que você reine no seu coração e diga, essa é a minha vontade, eu quero que seja feito do meu jeito, porque é assim que eu gosto. Irmãos, sejamos honestos. Às vezes a gente faz isso com Deus, inclusive. Nem sempre a gente está aqui, eu quero me colocar nisso, dizendo, Deus, eu vim aqui para aceitar o que a Bíblia disser. Eu vou deixar a Bíblia me julgar. Nem sempre. A gente já vem, às vezes, formatado. A gente já vem com as nossas opiniões sobre o Evangelho feitas. E a gente não deixa a palavra julgar a nossa vida. O nome disso, irmão, sabe o que é? Para você e para mim, orgulho. Orgulho. E autoexaltação. Porque a gente acha que a nossa tese, ela vale mais que Jesus. Não é a opinião da igreja A, B ou X. É o que a palavra de Deus diz. E aí, irmãos, esse mal orgulhoso, ele dá para nós uma outra coisa que a gente precisa avaliar. Ele é da natureza dele, com os filhos de Deus, dar uma falsa sensação de que tudo vai bem. Dar uma falsa sensação de segurança. Você pode viver a sua vida e está tudo seguro. Viva sem o evangelho. E aí ele apresenta vários resultados. Fulano de tal, ele ama Jesus como você? E a vida dele está o quê? Melhor que a tua. Fulano de tal, está se humilhando, carregando a cruz? Não. E a vida dele? Está maravilhosa. E o outro? Peca, leva a vida do jeito dele. E a vida dele? Está delícia. Por que você vai carregar a tua cruz? É uma sensação de que não vale a pena. É uma sensação de que você não vai ter resultado. É uma sensação de que você vai andar para trás. É uma sensação de que todo mundo vai rir da tua cara. É uma sensação de que você vai ficar passado para trás. É uma sensação de que você não vai conquistar coisas.
Satanás, ele sabe oferecer coisas boas para os filhos de Deus. Ele sabe dar coisas boas para nós. Já foi o tempo que ele dizia assim, eu sou do maligno e vim dar uma coisa ruim para você. Ele dá coisas boas. E a gente diz, meu Deus, que coisa maravilhosa. Só que com isso, ele nos tira da excelente. O discernimento não é entre o bem e o mal, irmãos. O discernimento é entre o bom e o melhor. Entre o que é Cristo, isso é excelência. Entre o que é cristocêntrico, isso é excelência. E entre as coisas boas da vida sem Cristo. São coisas boas, mas não tem Cristo. O ponto não é a coisa em si, o ponto é onde está Jesus nisso. O ponto é onde Deus está sendo glorificado nisso. Eu posso ter a paz maravilhosa, tudo ir bem, mas Cristo não está nisso, eu estou perturbado. O que seria para mim um lugar de delícias, virou um lugar de tormenta. Por quê? Porque Cristo não está aqui. Irmãos, tente dar um tempo para Jesus. Tente falar, vou embora, não quero mais te ouvir, estou fora. Você não vai ficar feliz. Porque a nossa vida foi preenchida por Ele. E a gente fala, eu estou empreendendo, está tudo bem, mas eu não consigo viver feliz. Por quê? Porque Cristo está longe de mim, eu me afastei dele. Mas o diabo sabe tentar, dizendo assim, você pode viver uma vida dupla, você pode viver uma vida laica, você pode viver na média, você pode viver uma vida boa. Ele sabe dar falsa sensação de paz para nós e dizer, tá bem, Cristo não está aí. Casamento está uma bênção, mas Cristo não está nele. Vida profissional maravilhosa, mas Cristo não reina. Seu relacionamento com Deus é pura religião, mas não tem Cristo como centro. Você ora, lê a Bíblia, mas Cristo não é o motivo para orar e ler a Bíblia. Você canta, se emociona, mas Cristo não é o motivo do teu cantar. Cristo tem que ser a vida, irmãos, o pulsar do nosso coração. Quando Ele não é, qualquer sensação que esteja à parte de Cristo, a gente tem que deixar o Evangelho julgar. Peraí, por que eu estou sentindo essa alegria? Por que eu estou nessa calmaria? É da natureza do mal oferecer coisas boas aos filhos de Deus, para nos tirar das excelentes. E a excelência é Cristo Jesus. Irmãos, é da natureza do mal destruir a adoração do povo de Deus. Como Ele destrói? Deixando o nosso coração orgulhoso e autoexaltado. E deixando o nosso coração seguro em coisas que não são Jesus. Eu não sei se você já teve a experiência de dizer, Deus, hoje o meu louvor é triste. Hoje o meu louvor é triste. É o louvor da perda. Perda. O Senhor me fez perder. Perder pai, perder mãe, perder emprego, perder. É uma tristeza, irmão. A gente fica triste. É tristeza. Você vai falar, Deus, eu estou triste, com vontade de chorar. Meu coração está em lágrimas para o Senhor. Igreja é lugar de pessoas que ficam tristes. Aqui não é louvor, tira o pé do chão o dia inteiro, não. Aliás, nem tem tira o pé do chão aqui. Igreja é um lugar que a gente chega lá, Deus, eu não te entendi. Não estou te vendo. Não vi o Senhor. O Senhor se calou. Estou indignado. É a liberdade de chegar aqui e dizer, estou sem resposta. Estou com medo do amanhã. Mas é possível você dizer, estou triste porque eu perdi. É possível você dizer, eu estou sem resposta, não sei para onde eu vou. Estou com medo do amanhã porque Deus não faz nada. E ainda assim você dizer, Deus, no meu choro de tristeza, eu confesso que eu só queria uma ação, a de Jesus. Na minha espera pelo amanhã, eu só tenho uma confissão para o Senhor. Lógico que eu quero fazer a minha parte, mas eu quero dizer para o Senhor que os meus passos são dirigidos dentro da tua vontade. Irmãos, se a gente até na nossa tristeza não quer encarar a tristeza, isso é falta de adoração. Adoração é você dizer, Deus, olha o que está diante de mim. Coisas maravilhosas que o Senhor fez, bendito seja o Senhor. Deus, olha o que está diante de mim, dor, problemas, 1000. E eu quero firmeza para encarar cada um deles e dizer, eu estou vendo isso, mas eu também vejo o Senhor. Eu quero ver a situação como ela é, mas eu também quero ver Deus. Satanás não. No orgulho e na autoexaltação, ele vai dizer assim, finge que não tem problema. Finge que não tem problema. Não vai na fonte, porque o pastor vai falar que você tem que olhar o problema. Vai procurar outro lugar que vão falar que não tem problema, ou que Deus vai
Nem consigo verbalizar. Ele vai... É a falta de... Ele vai arrancar, ele vai abrir o caminho. Ele abre, irmãos, mas o caminho que ele abre, a nossa segurança, o caminho é ele. É dizer, Deus, eu estou andando num mar bravio, mas eu posso andar no mar bravio. O problema, irmãos, é que aquele que está com a falsa paz, ele não quer andar no mar bravio, ele quer, eu só vou seguir o Senhor se o Senhor tirar o mar bravio. Eu só vou seguir o Senhor se o Senhor me der garantias de que nada vai acontecer com a minha vida. Eu só vou seguir o Senhor se durante todos os dias da minha vida eu tiver um cântico de júbilo. E cântico de júbilo a gente interpreta ao nosso modo dizendo ausência de problemas. Porque o mundo de hoje é um mundo do conforto. O conforto é uma delícia. É um mundo, você tem que estar confortável em todas as coisas. E o Evangelho, eu quero dizer para você que nem sempre ele deixa a gente confortável com a gente. E aí ele mostra para a gente que há um conforto fora de nós, que é Cristo Jesus. Ali está o nosso aconchego. Ali está o nosso centro, ali está a nossa segurança. Essa transição, ela é feita pela graça de Deus. Irmãos, por favor, o convite de Jesus para você e para mim nesta noite é: não importa o que a soberania de Deus tem feito você passar. Olha, irmãos, eu digo especificamente, nossa igreja é pequena e Deus tem dado provas e tribulações para nós. Deus tem permitido que nós enfrentemos situações que a gente chega a dizer, Senhor, onde o Senhor está? Dores profundas nós temos enfrentado. Cada um por si aí, somos irmãos e partilhamos o fardo um do outro. De dor e enfermidade, problema de ausência de emprego, problemas de diversas formas, diagnóstico, a gente diz, agora, não sei. Não sei nem o que orar. Agora a gente não sabe nem para onde ir. Mas ainda assim, a gente está sem conforto nenhum. Mas é nesse momento que a gente deve olhar e dizer, Deus, eu não quero sucumbir para o orgulho e para a autoexaltação. Eu não quero sucumbir para a falsa paz e a prosperidade longe de Cristo Jesus. Eu quero enfrentar o desafio. Eu quero enfrentar o problema, eu quero enfrentar a minha frustração, eu quero enfrentar a minha dificuldade, não com autoajuda. Eu não quero fingir que vai ficar tudo bem, eu quero olhar o problema e dizer, socorro, Senhor, está doendo, meu coração está em tristeza, a minha alma está amarga, eu estou triste, mas eu sei que há Deus. Há um Deus. E Ele era, e Ele é, e Ele vai ser para sempre, é o Deus da palavra, e se Ele quer que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu vou passar. Porque Ele é gracioso e Ele age na minha vida. Isso não é triunfalismo barato. É verdade da palavra. Irmãos, eu queria falar pastoralmente do coração e simples. Não deixe o diabo roubar a sua adoração. Não deixe o diabo roubar a sua adoração. Não deixe o diabo roubar a sua perspectiva de que a adoração é Cristo Jesus. E eu sou habitado por Ele. E a maior adoração que pode acontecer na minha vida é ver Cristo Jesus na minha vida. Eu quero Jesus aqui para ser um verdadeiro adorador. Mas o diabo, ele sabe atrair a gente, dando coisas boas, para tirar a verdadeira adoração, Cristo Jesus, de nós. Segunda lição, eu vou ser mais objetivo nas duas. São 3. É porque a Bíblia, irmãos, ela ensina, ela faz a gente ver que grandes impérios são grandes para eles. Mas todas as vezes que Deus mostra um grande império na ótica divina, ele não é tido como grande, porque Deus está acima deles. O império babilônico, medo, Pérsia, grego e romano se levantaram, foram grandes, mas a palavra de Deus mostra que quem viveu e reinou para sempre foi Jesus e o povo de Deus. Então, não olhe o mundo de hoje dizendo, ele vai me engolir. Ele vai engolir meus filhos. Olhe o mundo de hoje, o mundo de ontem, o mundo de amanhã e diga, Jesus reina. Ele reina para sempre. A Martinha orou aqui, se você tem desejo de ter filhos. Cada vez mais, a gente encontra pais dizendo assim, não vou mais ter filho. No mundo de hoje, eu não vou mais ter filho. É sábio de Deus que eu não tenha filhos. Porque na minha época era fácil ser crente. Era fácil educar. Mas no mundo de hoje não dá. A escola é caríssima.
Eu falo isso. Escola é caríssima. O mundo está demais. Você não pode deixar crer. Eu brincava na rua. Aí a gente tem uma série de motivos para dizer, a gente não precisa mais ter filho. No fundo, irmãos, a gente tem que pensar o que é prudência e o que é medo de dizer, Senhor, eu não sei se o evangelho vai dar conta. Parece que os reinos são grandes demais, eles vão nos engolir. Mas a palavra de Deus diz que Jesus reina. O evangelho é a verdade. Ele é a verdade para os nossos filhos. E Deus levantou você como um pai, como uma mãe, como um crente, como um amigo, como um professor, como um tio. Como marido, como mulher, como namorado, namorada, como solteiro, para ser regido pelo evangelho. E o evangelho de Deus é o poder para a salvação. No século 1, 2, 15, 20, 21, 23, 20, 30, 40, não importa o século. O maligno é velho, ele peca desde o princípio, diz a palavra de Deus. Parece que é grande, mas Jesus é o Rei das Nações, irmãos. Ele é o Rei das Nações e o evangelho de Deus é a verdade. Deixe que o evangelho de Jesus te dê coragem. Deixemos que o evangelho de Cristo Jesus nos dê coragem para viver aqui, neste mundo. Encare a missão de viver neste mundo lá no teu trabalho, no teu namoro, no teu casamento, regido pelo evangelho de Jesus. Não vamos nos acovardar e nem dizer, acho que, não vamos mais ter crentes como Jesus, não vamos mais ter crentes como era no passado. Não, o evangelho é poder. E ele continua sendo a palavra da verdade para nos fazer levantar e viver, resplandecendo com a luz de Cristo no meio das trevas. Seja no século XX ou no século XXI, com as demandas e pecados que ele apresenta para cada um de nós. Irmãos, vamos ter coragem no evangelho. A palavra de Deus, ela não apresenta os grandes impérios como grande, mas quem é grande? Jesus e o seu povo que reina com ele. Então confie no evangelho de Jesus. Irmãos, o povo de Deus neste século está se acovardando, está perdendo coragem. A gente está dizendo, não vai mais ser, se ficar, amém. Se tiver na igreja todo domingo, olha, eu já estou rico. Mas seguir, ser crente fervoroso, puro de coração, aí é lucro. Aí a gente nem olha, se ele até a adolescência ficar comigo na igreja, amém. Irmãos, pelo amor de Deus, a gente precisa ter coragem no evangelho. O evangelho conquistou você, o evangelho trouxe você para os pés da cruz, o evangelho libertou você, tirou de você, de onde ele te tirou? E de que jeito? Na simplicidade, às vezes numa frase, um pedacinho da palavra, alguma coisa do Espírito de Deus, você ouviu a verdade e ele chamou você para ele. Por que é que essa voz pode se calar no século XXI? Ela perdeu o poder, pelo amor de Deus, vamos pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho em casa, pregar o evangelho para as pessoas na rua. A gente já vai conversar com as pessoas dizendo assim, ele não vai se converter. Esse aí não vai. Meu Deus, eu vou falar porque a Bíblia manda, mas não vai. Esse aí Jesus não dá conta dele. A gente não acredita mais nisso. A gente tem medo de falar do evangelho hoje. Medo de pregar. Porque a gente fala, meu Deus, como que eu vou falar? Peraí. Irmãos, a gente tem que ter a coragem de dizer, Senhor, não é sair você não tagarela do evangelho, mas está tagarelando coisas sem pensar, mas ao mesmo tempo é aquele fervor simples no coração de dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha, não sei como é que você vai entender isso, mas a palavra de Deus está dita, ela está guardada e eu vou falar para você. Eu tenho Deus, ele tem uma palavra para a sua vida, a palavra dele é que Jesus morreu por você, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele ama você e mandou seu filho morrer por você naquela cruz. A gente perdeu a simplicidade e coragem de dizer as coisas. Estou dizendo, a gente não é um problema daqui, é um problema da nossa geração que a gente... mas não vai ter resultado. Não precisa pensar em resultado. Vamos pregar o evangelho com a vida, mas usar a palavra também. Ensinar com o evangelho. Zelar pelo evangelho, irmãos. A palavra de Deus mostra os grandes reinos, não como grandes, mas mostra que grande e poderoso é Jesus e o evangelho. Vamos pregar o evangelho, irmãos. Eu queria que neste ponto nós orássemos por um ardor evangelístico. E coragem.
Não é por medo de dizer, você prega, senão Deus vai requerer de você. Mas é a alegria de dizer, Deus, eu sei que o que essa pessoa precisa é de Jesus. Está claro para mim. E eu não tenho coragem de falar. Porque eu acho que ela não vai se converter. Não tenho coragem de Deus. Embora eu estou vendo, está gritando o coração dela, dizendo que ela precisa de Jesus. Mas eu não consigo imaginar essa pessoa vindo na igreja todo domingo. Isso é problema de Jesus. A ovelha é dele. Como é que ela vai vir ser pastoreada? Como é que ela vai entrar no aprisco? Isso é problema de Jesus, que vai escolher você para discipular. Mas é problema dele. E você se dispõe e diz, Senhor, como é que discipula uma pessoa dessa? Pois é, a gente vai fazendo a obra e Deus vai fazendo a gente. Mas a gente tem que deixar o Espírito de Deus colocar coragem e ardor pelos perdidos no nosso coração. E terceira e última lição. Irmãos, Daniel se atemorizou. Ficou com medo, vocês viram? E ficou doente. Quer dizer que a gente vê as coisas de Deus, se atemoriza e fica doente? Sim. Mas ele não parou. Ele não ficou parado. No meio da incredulidade do pecado, ele foi lá e disse, eu vou cumprir minhas responsabilidades. Fraco, mas cumpriu suas responsabilidades. Eu quero dizer para você que neste lugar aqui, que é casa de Deus, você pode chorar diante dele os seus temores. Dizer, Deus, eu estou atemorizado. E eu não quero parar. Eu não quero parar. Estou com medo, mas eu não quero parar. Me ajuda a cumprir as minhas responsabilidades. Esta semana, especificamente, meditando nesse texto, pessoalmente, quero compartilhar com os irmãos isso em oração, para a gente orar. Vários momentos na vida eu falei, Deus, não dá. Não sei como é que vai ser. Meu coração está com medo. Medo de mim mesmo. Eu não confio em mim. Não confio em mim. Mas é nesse momento que a gente diz, vou fazer o quê? Não posso parar. Apesar de não confiar em mim mesmo. Apesar de você não confiar em você mesmo. Apesar de você perceber que você tem fraquezas e dificuldades que às vezes, se o Espírito de Deus não tratá-las, a gente não vai conseguir correr a carreira que nos está proposta sem peso e sem pecado. Mas essas experiências são necessárias. Eu estou com medo, mas eu não quero paralisar. Eu tenho medo de continuar, porque eu não confio em mim. Mas é nessas horas que a gente dá um passo de fé e diz, Deus é gracioso para agir, mesmo que eu tenha medo. E saiba que eu não vou conseguir me levar até o fim. Por isso, irmãos, para a gente orar, o recado de Deus pela palavra para nós nesta noite é, não deixe o diabo, o maligno, roubar teu coração de Jesus, a verdadeira adoração. Não deixe. Vamos deixar de lado o orgulho, a autoexaltação, a busca do conforto, da prosperidade sem Cristo Jesus. Na Bíblia, quem é próspero é aquele que ama a lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Tem prosperidade na Bíblia, mas ela é bíblica, cristocêntrica, está atrelada à palavra. Você pode estar durangão, sem emprego e dizer, mas eu sou próspero e bem-sucedido. Eu sou regido pela palavra. Segundo ponto, vamos ter coragem, porque o Evangelho mostra Jesus reinando e nós reinando com Ele. E terceira coisa, você pode ter temor, mas no meio da incredulidade e do pecado que ciranda a nossa vida, Deus gracioso é poderoso para no nosso temor e dificuldade fazer a gente cumprir as nossas responsabilidades. Que bom, amanhã é segunda-feira. A gente tem responsabilidades na vida. Senhor, como é que eu vou cumprir? Como é que eu vou voltar para casa hoje? Como é que eu vou voltar para o meu lar? Como é que eu vou voltar para o meu filho? Como é que eu vou voltar para aquele emprego? Como é que eu vou voltar para a minha solteirice? Como é que eu vou cumprir as responsabilidades de ser um solteiro no temor do Senhor? Como é que eu vou ser um cara que vai voltar para o lar hoje, cumprir as responsabilidades? Como é que eu vou cumprir minhas responsabilidades na empresa se eu estou com medo? O Evangelho dá condições disso. Então vamos orar por nós? Uma sucessão de reinos, mas uma visão do fim. O fim é Cristo Jesus voltando e mostrando que Ele reina. Jesus reina. Vamos ficar em pé para a gente orar?
Por favor. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Então vamos pedir ao Senhor que guarde o nosso coração do orgulho, da autoexaltação. Que Ele guarde o nosso coração em Jesus. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Verdade é Jesus. Essa é a verdadeira adoração. Jesus é a verdadeira adoração que o Pai recebe. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por Jesus ser revelado para nós, pela palavra. E a palavra diz que Ele é a verdade. E os adoradores verdadeiros adoram em espírito e em verdade, é em Jesus. Deus, o nosso coração é bombardeado de tentações para encontrar prosperidade, querer conforto sem Jesus. Para querer uma vida adequada, uma vida folgada sem Jesus. Ó Deus, nesta noite nós pedimos ao Senhor, dá-nos um coração firme em Jesus. Dá-nos um coração que está pronto para dizer, é tudo para Jesus. Dá-nos um coração não apegado a coisas, não apegado, Senhor, às pessoas, e fazer com que isso nos tire de Jesus. Mas que o nosso coração seja centralizado em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Em Jesus a vida, em Jesus o Rei que reinou naquela cruz, o Rei que ressuscitou, o Rei que está à direita de Deus intercedendo por nós. Senhor, faz o nosso coração se apegar a Jesus. Faz o nosso coração se desapegar de coisas que nos tiram de Jesus. Deus, mostra para cada um de nós nesta noite as coisas que possam ocupar o lugar de Jesus no nosso coração. Nós queremos um coração entregue. Nós pedimos ao Senhor um coração fiel. Nós pedimos ao Senhor um coração adorador. Nós pedimos nesta noite um coração em chamas, em fervor para Jesus. Nós pedimos nesta noite um coração que goste de Jesus, que tenha prazer em Jesus, um coração que queira Jesus, que queira viver para Jesus e queira entregar a vida para Cristo Jesus. Senhor, conquista o nosso coração para Ti. Por favor, livra o nosso coração de estar dividido. Livra o nosso coração do orgulho, da autoexaltação e da prosperidade sem Cristo. Livra o nosso coração do conforto sem Cristo. Livra o nosso coração do comodismo, ó Deus, com as coisas que não tem nada a ver com Cristo. Tem misericórdia de nós. Deus, tira do nosso coração o medo, a antipatia ou a indiferença, ou a incredulidade, a descrença do Evangelho. Dá-nos coragem no Evangelho nesta noite, Senhor. Dá-nos coragem para olhar o mundo e dizer, o mundo precisa de Cristo. Ó Deus, visita a fonte nesta noite. Visita-nos, Senhor Deus, nós oramos por nós, crentes do século 21. Aqui na cidade de São Paulo, quanta coisa que está feia, horrível, que a gente diz, meu Deus, que tempo horrível. Deus, quanta notícia triste, quanta coisa que deixa a gente perplexo, quanta coisa que deixa a gente às vezes incrédulo. Mas Deus, nesta noite dá-nos firmeza no Evangelho, dá-nos ousadia no Evangelho, dá-nos coragem no Evangelho, dá-nos compaixão pelos perdidos, pelo Evangelho de Jesus. Nós não queremos ter compaixão pelos perdidos por causa da questão social. Nós não queremos ter compaixão por causa das desgraças que acontecem, mas em primeiro lugar olhar para o nosso próximo como um ser criado à imagem e semelhança de Deus e caído no pecado. E para a queda, Deus, só tem uma resposta à redenção, que é em Jesus. Deus, ajuda-nos a olhar os nossos amigos, ó Deus, nossos amigos do trabalho, os amigos da faculdade, os amigos de infância, os primos na família, o vizinho no prédio, Senhor Deus, em primeiro lugar, dizendo ele precisa da redenção que há em Cristo Jesus.
Ajuda-nos a olhar, Senhor Deus, pessoas vendidas para a ideologia de gêneros, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão imersas, Senhor Deus, numa vida de promiscuidade, e que nós olhemos para elas e possamos dizer, ela precisa da redenção que há em Cristo Jesus. Deus, não nos deixe, Senhor, sermos guiados no nosso coração pela covardia, Senhor, pelo medo, oh Deus, por qualquer outra coisa, Senhor, e que não nos contentemos com nada menos do que isso, Cristo Jesus, a salvação. Senhor, é em Jesus que é a salvação. Ele é o Salvador, e nós queremos pregar Jesus, anunciar Jesus, expressar Jesus, falar de Jesus. Senhor, por favor, dá-nos ardor pelas pessoas que não têm Jesus nas suas vidas. Nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas e de nós. Porque um dia, Senhor, alguém anunciou para nós Jesus. E quando nós olhamos Jesus, nosso coração se rendeu, nós ouvimos a voz do nosso pastor, e ele soube nos chamar. Nós queremos, Senhor Deus, que essas pessoas ouçam a voz do pastor Jesus a chamá-las para a salvação. E nós dizemos ao Senhor, comprometidos, eis-nos aqui, para falar o teu evangelho, para anunciar a mensagem do pastor Jesus para as ovelhas perdidas. Nós não queremos nada menos, nem nada além, mas queremos pregar o evangelho de Cristo Jesus a toda criatura. Nós oramos por essas criaturas que nós conhecemos. Eu oro por aquelas que estão no meu contexto. Leva o teu povo que está aqui hoje a orar por pessoas que a gente sabe que precisam de salvação, e que às vezes a gente acha que elas não vão ser salvas, porque a gente acha que elas não vão se render ao evangelho. Deus, não deixe que a nossa incredulidade impeça as pessoas de ouvir a palavra da verdade. Nós oramos por eles e oramos por nós. Dá-nos coragem. Dá-nos coragem. Dá-nos firmeza na palavra e compaixão pelos perdidos. Nós também viemos aqui nesta noite para dizer que temos temores, estamos atemorizados. E se o Senhor nos deixar assim, nós não voltaremos para as nossas ações. Mas nesta noite nós oramos por nós. Deus, tira o temor do nosso coração. Ou apesar do que nós estamos sentindo, faz o que o Senhor fez em Daniel. Faze-nos cumprir as nossas obrigações. Faze-nos, Senhor Deus, fazer as coisas com fidelidade, com excelência, com amor, com dedicação, mesmo que o nosso coração esteja atemorizado. Nós queremos dizer para o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa certeza, o Senhor é a nossa vida, e nós queremos andar pelo evangelho de Jesus. Transforma-nos, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de dizer que temos medo. Obrigado pelo privilégio de dizer que nós não somos heróis. Obrigado pelo privilégio de dizer que não somos perfeitos. Obrigado pelo privilégio de dizer assim, que somos fracos e falhos. E assim não há em nós razão alguma para orgulho e alta exaltação. Mas queremos dizer, há um Deus nos céus que revela os mistérios. Há um Deus que morreu. Há um Deus que ressuscitou e vive à direita de Deus, intercedendo por nós, e que um dia virá nos buscar, e nós vivemos e reinamos com Ele. O evangelho de Jesus é a verdade. Ó Senhor, imprime a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Não deixe que as coisas desta vida roubem a verdade e roubem o vigor de viver pela palavra. Renova a nossa fé, Senhor, na palavra. Renova o Teu povo, Senhor Deus, as nossas convicções no evangelho. Renova a nossa vida nesta noite. Nos devolve para o lar, nos devolve para o amanhã, renovados pela palavra, Senhor. Nós clamamos ao Senhor por isso. Renova as nossas perspectivas. Renova, Senhor Deus, nossas interpretações dos fatos da vida. Renova, Senhor Deus, todas as coisas que nós temos entulhadas em nós e que se categorizaram e nos impedem de viver um vigor do evangelho, Senhor. Por favor, oramos crendo que o Senhor ouve. Oramos quebrantados pela palavra.
Oramos tocados pelo Espírito que ilumina o nosso coração para ler a palavra. Imprime a tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.